Fute Encontro Linha Alta tem um oferecimento de Semar. Acesse Semar Drive no seu app. Calçado Sandro Moscoloni. Qualidade e modernidade. Brutus Barbearia. A vaidade do homem atual. E Campeonato de FIFA 2021 no Shopping Metrô Tatuapé. Maiores informações acesse complexotatuapé.com.br. Estamos começando o Fute Encontro Linha Alta, programa de estreia. Eu sou Douglas Oliveira. Antes de tudo, galera, curtam o vídeo de hoje, deixa aquele like esperto, siga o nosso canal, compartilhe esse vídeo e acione aquela sineta maravilhosa para receber todos os conteúdos do Fute Encontro e do Diário Lance. E comigo hoje, o pai do Fute Encontro, o tiozinho tá on, Márcio Lázaro, manda a letra e apresenta a fera que hoje é o nosso convidado. Boa. Enfim, a ideia é o linha alta, né? Ajustar a marcação em cima do convidado. Hoje a gente vai chegar junto do Edu. Eu tô ouvindo um WhatsApp aí, deve ser o do Edu. Cuidado com o gemidão, hein, Edu? Gravação já começou. Vai que tem gemidão aí. Tirando a brincadeira, a gente queria saber se você tentou ser jogador de futebol, né? Acho que jornalista esportivo, todos têm um pouco essa coisa de ter tentado jogar e aí não foi, aí vai para a crônica e aí fica criticando o jogador. Queria saber se você tentou jogar e se era bom ou se era ruim, né? É importante falar isso também. Bom, eu queria agradecer, Márcio, o convite, né, que vocês fizeram para mim, aí para o Douglas também, dizer que eu estou muito honrado porque eu estou na estreia, rapaz. Porque quando eu tenho essas coisas, os conteúdos também, eu fico pensando quem vai para a estreia e tal, e eu, fico muito contente aqui em estar com vocês. Já participei do Fute Encontro, muito legal. Eu acho que vocês têm aí essa pegada também de buscar algo diferente, e eu me identifico muito, não só pela questão dos conteúdos, mas porque acho que quem se propõe a buscar algo na vida precisa também ser valorizado. Vocês sabem que não é que eu fui jogador, eu ainda sou. Olha a bola aqui, ó. Essa é a bola do futebol. Ela não para nunca. Parou um pouquinho agora, está parada na pandemia, mas daqui a pouco nós vamos voltar. Vou contar para vocês, quando eu era um pequenino o Eduardinho de Menezes, eu cheguei a jogar na base, né? Nos times de base, no Atlético Ipiranga, no Democrático, no 7 de Setembro. Eu nasci na Vila Maria, mas eu morei a vida inteira quase no Ipiranga. Eu amo a Vila Maria porque minha avó, Laura, morou muito tempo lá, então eu ficava lá direto na Vila Maria. Então eu nasci na Estrada da Conceição, depois estudei no Santa Zita, jogava bola lá com o pessoal do Vasquinho, da Vila Maria, da escola, de samba, enfim. Aí eu fui para o Ipiranga e comecei a continuar jogando. E aí eu fui para esses times aí, o 7 de Setembro, o Estrela, o Democrático, tudo no futsal, e aí tinha as escolinhas do Palmeiras lá, eram as primeiras, e eu comecei. E aí eu já jogava no Atlético Ipiranga e fui jogando. Eu diria para vocês que o meu talento, hoje eu jogo de 10, olha o número aqui, ó, 10 do Menezes. Ó. Hoje eu sou o arco, eu já fui a flecha. Mas eu sou um raro caso no futebol, eu era zagueiro, quando era molequinho, aí me botaram mais de volante, meia, centroavante, agora voltei para meia. Isso aí é a variação. Eu tenho um amigo que fala assim, você jogou em tudo e não joga em nada, mas é um talento que a gente tem que ter. Mas eu acho que, usando a minha crítica, eu acho que eu consigo brincar um pouquinho ali, mas eu acho que o futebol me trouxe uma coisa muito importante, né? Para essa história que eu estou contando, que foi o de respeitar todo mundo, né? Independente da classe social, econômica que a pessoa viva, de onde ele veio, e a disciplina também do futebol, né? Essa coisa da gente tem que ter disciplina mesmo, eu acho que isso eu levo para a minha vida. A gente fez um futebol no final do ano passado, a gente chamou o seu companheiro, o Fred Júnior, né? Seu companheiro de amizade, Fred. Eu sou parceiro também. O Fred Júnior foi lá, jogou, meteu o gol e não ficou pro churrasco não, bicho. Eu fui pro churrasco, ele não ficou, ele foi embora antes. Eu nunca vi isso. Não, aí é um erro, né? Um erro. O Fred, ele errou nesse caso. Né? Mas geralmente eu vou para brincar e para o churrasco também. Então tem que ter isso. Eu me lembro, vocês sabem que vocês estão falando do Fred, eu estou lembrando aqui dessas Copas ACESP, que a gente já jogou tanto, e teve um jogo uma vez da ESPN contra a Jovem Pan, e o goleiro da Jovem Pan estava bravo comigo e tal. E eu encostava nele no escanteio, ele queria me empurrar e tal. E teve uma hora que ele me deu um soquinho assim, lembra do jogo, óbvio.
né? E aí o Vampeta olhou, comecei a olhar para o Vampeta. Não, professor, tá me batendo toda hora. Aí o Vampeta olhou para mim e falou assim, olhou para o goleiro e falou, não bate nele, hein? Ele é meu parceiro do churrasco depois, ele vai beber comigo. Aí o goleiro dele ficou olhando, o que é isso? Aí eu falei assim, esse é o espírito. É a brincadeira e tal, e o Fred estava nesse time. O Fred errou. Poucas vezes ele erra, né? Mas essa aí ele errou. Eu reprovo o Fred, tem que ficar com o churrasco. O churrasco que é o melhor que tem, né? Você falou do Vamp, né? Falou de churrasco. Eu tenho uma lembrança contigo, meu querido Du Menezes. Ô Gui, coloca na tela a imagem. Opa, vamos ver. Eu tenho uma lembrança. Eles estavam mais bonitos, hein, gente? Setembro de 2017, né? Você foi entrevistar o Vamp lá no União dos Operários Futebol Clube. Cara, eu lembro desse dia, eu fui entrevistar o Vamp para o meu TCC, aí a gente tinha marcado 3 horas da tarde. Quando eu e meu colega o Diego Trindade, que está na foto, chegamos, você estava lá na resenha com ele, gravando para a ESPN, e bebendo cerveja, e trocando ideia, rindo, e acabou a sua resenha com ele, eu falei, opa, minha vez, né? Coloquei aqui, na janelinha, já falei, Vamp, ele falou, não, segura aí que agora eu vou bater minha peladinha aqui com os caras, quando acabar, eu chamo você. Isso era 3 horas da tarde. Aí o Vamp foi lá, jogou a peladinha dele, a gente assistiu, Vamp dando os tapas de qualidade, acabou, ele falou, agora eu vou dar um pulo aí no vestiário, já volto. Isso, 5 horas da tarde. O Vamp foi atender a gente 7 horas da noite, completamente já em outro planeta, e a gente ainda ficou pro churrasco, meu querido Du Menezes. Isso a Globo não mostra, né? Isso a Globo não mostra, mas aí é onde que eu quero completar a história. Por que eu gravei antes? Porque eu conheço a peça, eu sei como ele é. Não, com ele não tem essa de... o Vamp é uma figura maravilhosa, né? O futebol me trouxe essas relações que eu acho que são... Antes de tudo, né, na vida, nós temos que preservar muito das coisas da relação humana, né? Que por muito tempo aí ficou... E acho que as pessoas deixaram muito de lado, né? Todo mundo é igual, né? E uma relação humana é uma relação que você tem que estabelecer a todo instante. Você não está sozinho no mundo. E o futebol me trouxe essas amizades, como a do Vamp. E aí o que aconteceu? Sabe o que eu fiz antes, Douglas? Por causa disso, que ele falou para mim, vai lá. E aí depois da pelada eu te atendo. Eu falei assim, não, grava antes, porque para TV não é brincadeira. Os caras vão ficar lá. Ele ainda falou para mim depois da gravação, você não vai jogar hoje? Eu falei assim, você tá de brincadeira, tem que voltar para TV. Eu lembro disso. Então, ele, filho, vamos jogar. Eu falei, não dá. Aí... O Vamp, ele faz parte de um círculo de amigos que eu tenho que os caras não têm limite, né? Eles não conseguem ter limite. É muito bom isso, é legal pra caramba. O limite é importante pra gente ficar... Mas o Vamp é uma figura... Eu aposto que, apesar dele ter demorado, foi uma grande gravação que vocês fizeram. Posso ter certeza disso. Olha, foi sensacional. A gente foi para entrevistar ele e falar do Audax. Aí ele falou um pouco do Audax, mas, cara, aí desembestou, falou do Amaralzinho, falou do tempo que ele estava lá em Paris, que aí ele foi conhecer o Louvre e não estava entendendo nada, aí falou daquela história do vinho. Cara, foi, assim, espetacular. Um cara nota 1000, né? Como eu falei, eu lembro dele te chamando para o futebol, ele ainda falou para mim também, não, joga aí, vamos brincar, depois faz a entrevista. Fez um churrascão lá, olha, excepcional. Aquele dia foi fantástico. Você está falando aí, eu estou procurando uma foto aqui que pouca gente vai entender. Isso são retratos que ficam para a história, que aí você vai falar assim, Eduardo de Menezes, Vampeta. É possível que eles tenham essa foto juntos. Eu vou mostrar para vocês. Está abrindo aqui, ó. Eu vou mostrar, porque essa foto tem uma história muito... A foto. Eu vou pegar a minha pintadinha. Conta essa história aí. Foi aniversário da filhinha do Márcio Espímpolo. Eu sou muito amigo do Espímpolo, porque a gente trabalhava na Rádio Globo, de estagiário, né? E eu criei uma amizade muito grande com ele. E aí ele vem na festa da minha filha e tal, e a filha dele tem quase a idade da minha. Aí eu fui. Chegou lá, buffet infantil, rodinha, né? Rodinha gigante, gira-gira, só que suco. Aí quem chega, Vampeta, eu falei, não, pode ir embora, porque você aqui, eu também, nós estamos nos encontrando num buffet infantil. Aí ele começou a rir e falou, que coisa maravilhosa. Aí estava vindo a galinha. Aí eu falei, vou tirar vou registrar isso aqui com a galinha. Aí eu tirei essa foto e ficou por muito tempo no meu celular. Aí eu achei esses dias e postei, que é uma coisa inusitada, né? Você nunca vai imaginar que a gente vai numa... Mas a gente vai na festa. Aí eu vou em tudo também. Você pode me chamar que eu vou.
chá de cozinha, chá de panela, vamos tudo. Ô, Edu, eu queria que você falasse um pouco de cobertura esportiva, algum apuro, porque tem o Rafael Esgriles e ele conta que uma das finais aí de um paulista da vida, teve um final de jogo aí que ele teve problemas para sair, porque a final deu um resultado complicado, o time da casa perdeu, reconheceram ele como de um time aí, enfim, e aí foi difícil dele sair. Ele falou, Marcião, foi difícil de sair do estádio daquele dia. Então eu queria que você falasse um pouco aí de algum apuro e se é legal para contar aqui no Linha Alta para gente. Ah, cara, eu já passei por muita coisa. Esse estádio, assim, já foi muita coisa. Eu estou tentando lembrar, tem, assim, várias... eu me lembro de uma vez de Libertadores, eu fui fazer um jogo, eu não sei se foi no Uruguai ou na Argentina, e me trancaram no estádio, cara. Pô, desesperador, porque o tio trancou o estádio, fechou, acabou. Foi no Chile, lembrei, foi no Chile. Olha, eu falando da Argentina, foi no Chile. Vou contar para vocês, acho que foi um grande dia, assim, de perrengue, né? Porque foi o dia que eu comi aquele lanche lá, o Potito, que é o lanche que eu fui parar até nas páginas aí da internet, o UOL também, vários outros lugares, Lance, que eu comi o Potito lá. E aí, a história toda, eu vou começar pelo final para depois contar essa do Potito. A gente ficou no jogo, acho que era Palmeiras e Colo-Colo, e a gente ficou trabalhando, né? Pô, vai longe o trabalho, né? Aí fizemos as entrevistas do campo, do vestiário, gravei minhas coisas, tinha que fechar um VT, fechei. Eu vi todo mundo apagando tudo, eu falei, peraí, isso é normal, lá no Brasil também apaga, e ficam 2, 3 caras ali, eles vão abrir pra gente. Quando a gente estava indo embora, eu e o cinegrafista, estamos tentando ir embora, nada. Eu ia num portão fechado, no outro fechado. Falei pra ele, cara, eu não tô querendo aceitar, mas acho que nós estamos trancados. Aí ele falou assim, não é possível. Eu falei assim, eu tô lutando, eu não quero acreditar que nós estamos trancados. Aí ele falou assim, eu acho que nós estamos trancados. Aí eu falei, não é possível. Aí a gente desceu pro vestiário, eu até fiz um story disso. Aí eu falei, bati assim, abre. Aí ninguém abria. Daí, tipo, uns 20 minutos depois, veio um senhorzinho lá do fundo, mó devagar, tipo o caseiro do estádio. Aí ele abriu, me deu mó bronca, você fica até tarde. Eu falei assim, o senhor acha que eu estava jogando bola ali, estava fazendo um chute gol a gol com o meu amigo? Eu estava trabalhando. Aí ele abriu o portão e foi embora. Ali foi o fechamento de um dia que eu comi o Potito, para resumir a história, eu estava no ar e aí começaram a falar. Quando liga a câmera assim, eu não combino nada, cara. Nada, né? Já falei em outras entrevistas, eu não combino mesmo. Para mim, eu saio fazendo, cara. E é o bom, que é espontâneo, não combino com o entrevistado, mas é ruim que você tem muita diversidade pelo caminho. Aí, eu comecei a fazer, a ideia era falar sobre o Valdívia, como ele era lá no Chile e tal. Eu fui entrevistar, falei, vou nessa senhora e nesse senhor, porque só tinha torcedor do Colo-Colo. Aí fui, falei com eles ficaram meio pistolas, assim, não queriam falar comigo. Quando eu olhei pro lado, falei, pô, essa entrada tem que salvar a entrada, fica legal. Tinha uma barraquinha de lanche, eu falei, vou comer um lanche, porque o lanche traz a coisa do estádio e tal. Resumindo, o cara começou a fazer o lanche, cara, tem no meu Instagram, depois quem quiser ver, no @do_Menezes, pô, o lanche era uma das coisas mais, sim, comida, óbvio, nós temos que respeitar, mas era horroroso, não dava. E aí eu vi ele fazendo, aí ele queria botar maionese, repolho, tudo bagunçado, eu falei, agora ele vai pôr o pernil. Só que não era numa montanha, assim, ele foi lá, deu uma lapada e pá, pôs no pão, molhou o pão na gordura e me deu. Eu comi ao vivo. Pra vocês terem ideia, a gente viajamos eu, câmera e o auxiliar. O auxiliar, que cuida do live view, da nossa entrada, ele é um auxiliar de produção e da técnica, ele ficou com o aparelho assim de live view, que é o da conexão, ele ficou olhando para mim, fazendo assim, não, tipo, sabe, atrás da câmera, eu não fazia assim para mim. Já tá bom, já deu, já a entrada já rendeu. Mas eu já tinha falado, vou comer. E os caras no estúdio me pilhando, come. Isso tudo que eu tô falando tem no Instagram. Tá? Aí eu falei, comi. Pô, horroroso, cara. E eu tava ao vivo, engoli, uma delícia, mas podendo evitar é melhor. Aí quando eu entreguei, o cara queria me cobrar o lanche. E como se não bastasse isso, falei, não, óbvio, paguei o lanche e tal. Quando eu entro no estádio, o Rojas, que foi goleiro do São Paulo, mandou
a receita do lanche. Olha, tinha testículo do boi, gordura. Era um lanche tipo do No Limite, sabe? Que o cara comia, Zeca Camargo dava pro pessoal. Cara, mas eu fiquei bem, mas aí eu ainda fiquei preso no estádio no mesmo dia. Então, esse acho que foi o maior perrengue. Fora do Penharol, né? Palmeiras e Penharol também foi tenso, né? Que foi da briga. Eu tava dentro do vestiário na briga. Então, teve a briga Palmeiras e Penharol, tava dentro do vestiário do Palmeiras, porque a gente desceu para fazer as entrevistas, começou a briga, me jogaram. Então, eu tava no meio da confusão. Parecia aquela cena do Cidade de Deus, sabe? Com o menino fotógrafo. Ele olha. Mas foi bem. Tudo isso são terrenos, né? Cerveja, Edu, acho que não tem como não falar de futebol e não falar de cerveja. Eu queria saber se você pode confidenciar um cara bom de copo. Assistiu um jogo da Champions League com a galera do Fute Encontro. O Daniel Perrone saiu. Daniel Perrone chegou bonitinho, tal, com camisa de time, falando bonito, né? O Daniel Perrone fala bonito. Cara, no final do jogo, ele não estava conseguindo falar sobre o Uber. Ele queria pedir o Uber e não conseguia explicar porque tinha, né? No bar do Alfinete, né? Que tem cerveja artesanal e etc. Então eu queria que você falasse aí um companheiro de imprensa ou de bola que é bom. O Vampeta não vale, né? Porque todo mundo já sabe. Cara, eu vou te falar, eu tenho um grupo bom, né? Graças a Deus, eu tenho uns amigos bons nisso. Da imprensa, todos assim, da imprensa, o PVC é muito bom, companheiro de bar, muito bom. Cleidi Oliveira, é um destaque que esse Cleidi, ele é diferente, ele é um destaque. Agora, na bola, cara, eu vou te falar, eu tenho um grupo que me honra muito, os caras são companheiros, a gente tem um grupo de WhatsApp também, mas a gente sempre se encontra, até porque alguns trabalham comigo, outros a gente está sempre junto. Então, tem um grupo bom. Vou citar para você o grupo. Paulo Nunes, Amoroso, Alex, Djalminha, tem o Sampaio. O Sampaio e o Fábio Luciano, eles são excelentes companheiros, mas eles não bebem. Então, eu coloquei no grupo para dar equilíbrio. Então, eles cada um indica um. Alguém precisa dirigir, né? Mas eles também estão no grupo do WhatsApp para isso, para dar esse equilíbrio, essa tranquilidade. São excelentes companheiros. Mas eu acho assim, de destaque mesmo nesse quesito que você me perguntou, eu colocaria o Luizão, que também está no grupo, Luizão, Aloysio Chulapa. Aloysio é muito bom mesmo. E, cara, eu acho que o Amoroso também é muito bom. Eu encontro sempre o Amoroso, porque a gente vai para a mesma praia, assim, no final do ano. E aí eu encontro muito ele. Então, tem até uma outra foto que é famosa, eu, Amoroso e o Muricy tomando cerveja na praia. E aí, eu acho que esses caras aí que eu citei são bons. Mas, repito, Fábio Luciano e o Sampaio não são desse grupo que você perguntou, mas são excelentes companheiros também para trocar ideias ali. Boa, você falou do futebol, falou da resenha, de fazer tudo no improviso, falou aí da cerveja. Cara, eu cresci vendo você e o Ale Oliveira fazendo atrocidades, me divertindo demais. Cara, essa parceria com o Ale? Cara, foi bem legal, assim, né? Na verdade, continua, porque a gente acaba se encontrando aí, né, em outros lugares. Eu fui, né, padrinho de casamento dele, do anterior, que agora ele está no 8º. Eu estou esperando mais um para voltar. Porque vai revezando os padrinhos, né? Mas ele, brincadeiras à parte, sempre muito legal. A gente teve muita empatia, porque nós tínhamos amigos em comum, né? O Falcão é nosso amigo em comum. Então, quando eu entrei na ESPN, o Falcão falou para mim, você vai para lá, você vai encontrar o Ale é meu amigo, a gente jogou junto quando era pequeno, tal. Então, acabamos fazendo amizade. E outra que ele tem uma linguagem também, né, mais descontraída, e acabamos fazendo essa amizade. Então, foi bem legal, assim, esse capítulo que nós escrevemos. E, obviamente, que, né, eu torço muito por ele, sempre estou acompanhando, e acho que, né, é muito bom, bacana quando a gente, não só, você citou ali, mas tem várias pessoas, eu acho assim, quando a gente fala acabamos de citar o Fred, por exemplo. O Fred é um cara que eu tenho uma amizade muito grande também com ele, porque eu sou, né, não só por questão de vida pessoal, mas vida profissional, porque nós começamos quase que juntos, cobrindo os times. Então, eu acho que é bacana quando a gente fala assim,
fala do Douglas. Aí você, pô, o Douglas eu tenho uma história legal. Então, acho que era bacana isso aí, que eu falei até da relação humana, para a gente colecionar mesmo histórias bacanas, legais e crescer também, né? Usando muito as experiências que nós temos na vida. Falando um pouco de TV aberta, eu acho que o programa do Neto hoje é o principal, Edu. Eu acho que é um programa tão maluco. Eu tô no jornalismo esportivo mais clássico, né? Você assiste o programa do Neto, você vê algumas declarações do Neto, algumas coisas malucas, o Edilson, enfim. Queria que você falasse um pouco do programa do Neto, a sua relação, né? Porque eu acho tão absurdo, num sentido filosófico, que acaba sendo bom para cá, 3 pontinhos. Ó, você está me dando a oportunidade de falar de um cara que aí é outra coisa legal pra caramba. O Neto me ajudou muito, porque quando ele entra na Rádio Globo, eu já estava lá, né? Então ele começa lá na Rádio Globo. Para vocês terem uma ideia, o Caio começou na Rádio Globo, eu estava lá também, o Casagrande comentava lá, mas já comentava na TV, mas também foi lá, e o Neto também era comentarista na Rádio Globo. E a gente criou uma amizade tão legal, talvez seja por causa dessa linguagem mesmo, né? Da gente, como eu gosto muito do esporte, eu acho que tem. Então a gente acabou conversando muito. E aí o Neto, a gente falava muito, e o Neto, ele perguntava muito, né, sobre essa coisa da comunicação, e eu também falava, eu era um menino que estava começando também, e a gente meio que ficava ali conversando na parte pessoal também. E aí eu criei uma amizade com ele, e aí eu vou para a Transamérica com o Éder Luiz e ele lá. Então ele me ajudou muito. Também nós temos que olhar e valorizar essa coisa da gratidão que nós temos que ter às pessoas, né? E o Neto, cara, eu acho que o Neto conseguiu entrar num mercado, num filão, que a TV aberta, e não só a TV aberta, acho que as TVs, elas precisam enxergar, e elas estão enxergando, que há público para todos os produtos. Então, tem gente que, olha, o programa do Neto, você tem que olhar também como um grande programa de entretenimento, muito mais do que de esporte. Ele é um entretenimento. Exatamente. Por onde é o entretenimento dele? Ele está falando de... O Rudy, que é meu amigo também, o Rudy fala... Você já percebeu, o Neto é muito amigo do Rudy. E ele fala assim, o Neto está falando, eu queria falar hoje sobre o Corinthians está mal, porque o Corinthians, o que acontece? Precisa de velocidade. Aliás, só não é velocidade, eu estava no carro ontem, um ônibus me passou com uma alta velocidade, e eu fico pensando quem está dentro do ônibus. O ônibus chacoalhando, a pessoa não consegue segurar, e aí você está viajando. Mas ele é assim, o programa dele é assim, se vocês forem reparar, ele começa a ligar fatos. E eu acho isso muito genial, porque se a gente for olhar, com esse olhar do entretenimento, você vai ver que o programa dele, de quem faz isso, é um programa que está mais perto do povo. A galera se identifica. Essa história é verdade, cara. Então eu acho que ele tem esse ponto positivo. E assim, o Edilson, eu até já entrevistei no meu programa, o Edilson é essa figura mesmo. E acho que a Edilson escolha... não deixa falar, viu, Edu? A gente tem um encontro aí, o Adriano Dolfi mediou, o Adriano Dolfi não falou, cara. Ele não teve oportunidade, ele apresentou boa noite e deu tchau. Mas eu acho legal, porque vocês terem ideia, o equilíbrio lá tem o Veloso, que também comenta mais, né, com mais equilíbrio, o Edilson já vai mais na emoção. Eu acho que, Márcio, não tem programa bom e não tem programa ruim, né? Onde eu queria chegar. Todos são bons. Porque são, mas esse programa é horroroso. Não, horroroso para você, mas se ele está aí é porque tem alguma audiência e que tem alguma coisa que as pessoas estão se identificando. E por isso, quando me perguntam, e falam muito disso, né? O jornalismo, a tua linha é mais descontraída, tal. Você não, tem espaço para todo mundo, cara. Eu gosto muito de ver programas investigativos e que os caras, quem se identifica e faz ali, é legal pra caramba. Então, tem programa, eu acho que esse é o ponto legal do Neto. Você falou do Rudy Landucci, e vocês estiveram junto com o Bolivão, com o Biratan Leal, né? O pessoal aqui no YouTube gosta de chamar de livro. Cara, como foi aquela maluquice ali do Desimpedidos? E revela pra gente, o que todo mundo do YouTube quer saber, quem é o Bolivão, quem é o príncipe mascarado do Desimpedidos, afinal. Olha, eu nunca vi o Bolívia sem máscara. Realmente é difícil. Ele é como o Lombardi do Silvio Santos. Ele é só uma sombra ali, a gente não consegue ver. Ele passa rapidamente. E eu nunca vi, não posso nem dar detalhes para vocês, se é alto ou baixo, como ele é.
se ele é forte, se ele é magro. Eu não consigo dar para vocês detalhes precisos. Mas brincadeiras à parte, quando eu fui para o Desimpedidos, é outro capítulo que eu me orgulho muito. Eu sou um cara que tem 39 anos. E a minha geração é uma geração que pegou esse meio do caminho, né? Do jornalismo tradicional, mas que também tem... Eu não gosto nem de falar o jornalismo tradicional, o jornalismo, novo jornalismo, mas a linguagem mais tradicional e uma linguagem mais descontraída, mais solta. Mas a gente está no meio do caminho. Quando o Desimpedidos me chama, eu fiquei muito honrado, porque era o que eu queria mesmo. Na verdade, quando eu traço a minha carreira e meu trabalho, eu acabei de falar sobre programas de televisão, que a gente tem a possibilidade de atingir o maior número de pessoas. Né? Quando eu vou na festa junina da minha filha, que tem 5 anos e meio, que tem a galera lá mais velha, que está lá, alguns meninos se... Edu, por quê? Esses meninos talvez não me assistam na ESPN, mas me assistem no Desimpedidos, me assistiram lá. E aí que está o grande lance. Qual é a chave? Eu acho que todos podem acabar consumindo os produtos de acordo com as pessoas, com a identificação. Então, por que eu não posso levar essa galera também para a ESPN? E o menino fala, aquele cara lá... Então, esse cruzamento é legal, é importante para todas as instituições, e acho que isso é muito legal. E quando eu comecei lá, a primeira vez que eu fui fazer o Fred mais 10, eu, o Chico e o Fred. Aí eles gostaram, e eu sou muito amigo do Fred antes de tudo. É até uma história curiosa, posso até contar para vocês aqui depois. Então eu tenho uma amizade com eles fora, e aí quando eu fui para lá para participar, eles foi uma sintonia tão legal, e aí eu fui fazer o Debate à Sopra. E fiz 1, 2, 3, e a galera, então fica com a gente. E aí eu acabei fazendo um ano intenso. Começo desse ano também a gente começou a fazer, mas com a pandemia os programas acabaram não sendo mais feitos de lá, então mudou um pouquinho, mas me orgulha muito, né? E destacar que, além, eu falei muito do Fred, a Alê, o Paulo, o Bira, o Bolívia, que é um cara genial, ele é um cara que também é um jornalista formado, tem esse conceito de conteúdo, que eu respeito muito, ele é muito inteligente nisso, e o Chico, que é uma figuraça. Vocês sabem como eu conheci o Fred? O pai dele joga bola, no mesmo horário, joga um rachão aqui de sábado, aqui perto da minha casa, no bairro, e aí a quadra do lado tem sempre um rachão ali, e o pai dele jogava lá. E aí teve um dia que ele foi jogar, ele e o Rafa Souto, e eles vieram falar comigo, oi Edu, tudo bem, tal, a gente queria que você participasse do nosso programa, tal. Falei, com o maior prazer do mundo, tal. E ali começamos a ter uma relação, isso foi em 2009. Então, só para ter uma ideia. Ele ainda era do F4L, né? E como eles estão batalhando, e acho que aí também mostra muito que todo mundo tem seu espaço e pode buscar o teu sonho, né? E naquele momento era um menino que estava buscando seus objetivos, né? Hoje já é um cara que tem um grande espaço aí na comunicação. Bom, reta final aí, mais 2 perguntinhas, uma minha e uma do Douglas, para a gente já para a reta final. Eu queria fazer 2 intercaladas, Edu. Uma sem filtro, tá? Quem te emocionou mais, Luciano do Vale ou Galvão Bueno? A segunda, quem foi Edu no 7-1? O que fazia? Quem xingou? Quem foi Edu no 7-1? Cara, a primeira pergunta é difícil, né? Mas, assim, o Luciano foi monstruoso, né? O Luciano, eu diria, para não ficar em cima do muro e dar uma resposta que eu acho que é uma resposta que também é um pouco da minha verdade, acho o Luciano melhor que o Galvão em outros esportes, porque o que ele fez com o vôlei, com o basquete, com o Verão Vivo, que a gente via muito, show do esporte, acho que ele ganha esse espaço. Mas no futebol, o Galvão, você vê que o Galvão hoje, as pessoas ligam, eu não gosto do Galvão. Aí ele faz assim com o controle, põe no Galvão. Aí, Márcio, que é aí que tem a grande lance. Acabamos de falar no negócio da comunicação. Isso é um mérito, porque ele consegue te prender, ele faz, então vem me assistir, você não gosta? Mas vem me assistir. E aí o cara, ele vai, e ele não estaria tanto tempo no ar à toa. Então é um dos grandes mestres também. Então, minha resposta seria essa. 7-1, eu posso até te dar mais detalhes. O que Eduardo de Menezes fazia, o que ele comia, o que bebia, onde estava, eu vou te falar, 7-1, eu estava, porque quando eu fiz a cobertura da Copa em São Paulo, e quando não tinha jogo aqui, eu ia fazer galera. Então, Eduardo de Menezes comia um bolinho de queijo,
num bar da Vila Madalena, bebia um suco, porque eu estava no ar, eu estava fazendo galera. E aí ele estava... Cara, foi muito engraçado que eu estava cobrindo o jogo, e começa o jogo, a gente vai, vamos sentar ali, pô. Você está ali, você, o câmera, o produtor, vamos dar uma chegada ali, a gente senta, come um negocinho, todo mundo com fome, toma ali e vê o jogo. Quando acabar o jogo, a gente volta para trabalhar. Eu sentei, fui pegar um suco, olhei para o garçom para pedir 1-0. O suco veio 2-0. Fui no banheiro, 3. Falei, eu não vou me mexer, 4. Ah, pegou... Cara, foi muito rápido. E eu olhava os caras, assim, o bar, ninguém acreditava. Aí o brasileiro é uma figura encantadora. A partir do quinto, o nego falou, desliga isso aí, bota a música. Aí um gritou, começa o samba logo aí. Esquece o cara. Então, eu acho que isso mostra muito. Então, eu estava na Vila Madalena, fazendo torcida. Por isso que eu falei que dava para falar até o que comeu, o que bebeu, porque eu estava lá. Para encerrar, eu queria saber, você citou tanto o pequeno Eduardo, o Eduardinho de Menezes. O Eduardinho de Menezes, que pensou em ser jornalista, estudou, estagiou, realizou o que queria realizar ou tem mais alguma coisa que você tá bolando aí? Cara, eu acho que essa pergunta é tão legal, porque a gente faz uma visita lá, né, para os nossos sonhos, para o nosso autoconhecimento. Eu tive a oportunidade, ano passado, de trabalhar muito essa coisa do autoconhecimento, né, com a Fátima Cristóvão também, que é uma terapeuta muito conhecida no meio esportivo, e ela fez muito isso. Eu acho que a resposta que eu vou dar aqui, talvez muita gente se identifique, né? Eu tenho uma coisa que a gente sempre tem que acordar e acreditar que aquele dia vai ser o nosso melhor dia da vida e que nós vamos fazer algo produtivo e melhor do que antes. Então, hoje eu olho, eu estou numa grande instituição, né, num grande lugar que são os canais Disney, a ESPN, agora com a Fox. Tenho uma oportunidade de ouro de estar sempre com essa galera maravilhosa que é do Desimpedidos, de fazendo um programa ou outro, aproveitando todas as oportunidades, mas eu acho que a gente não pode, né, nunca parar, nós temos que sempre buscar algo melhor de conhecimento, de tratar a tua carreira de uma maneira ampla. E, cara, quando eu olho para trás, eu acho que esses dias eu fiz um exercício que eu recomendo, né, para todo mundo. Quando a gente tem um sonho, a gente tem que seguir em busca dele, trabalhando, nunca desistindo, porque uma galera fica pelo caminho por ter desistido. E você tem que continuar. E com muito pensamento positivo e nunca esquecendo daquilo que você sonhou um dia. Eu coloquei uma foto minha, eu tenho essa foto, que é uma foto que eu estava bem pequenininho, com um microfone na mão e um óculos, assim, eu também estava apresentando um programa com 3 aninhos, 4 aninhos. E aquela foto fica, toda vez que eu acordo, eu olho ela, porque eu trabalho pelo Eduardo que sonhou um dia ter tudo que eu tenho. Então, a gente tem que seguir em busca disso, né? Olhar e falar, quantas vezes eu pensei e quero estar vivendo e queria estar vivendo esse momento. Então, isso é muito marcante. Aí vai ter gente que vai perguntar, né, Márcio, do seguinte, para ele é fácil, ele está num lugar assim. Não, não é. Porque muita gente coloca sucesso como se fosse, o sucesso é só quando eu tiver isso. Mas às vezes o sucesso já está com você e você não conseguiu ver, porque é muito subjetivo isso, né? Sucesso é você ter uma família, ter um sonho para correr atrás, é ter saúde para buscar as coisas. Então, eu acho que isso tem que acontecer. Então, a gente nunca pode desistir. E como eu falei tão bonito, eu não posso terminar minha fala sem contar uma história, que é a do meu pai. Meu pai não gosta dessa história, eu vou contar, mas é engraçado. O meu pai, ele é um cara que sempre ajudava, sempre me ajudou muito, né, cara? Meu pai, aliás, esses dias foi o dia do nordestino, quero mandar um beijão para todos. Meu pai é pernambucano e, isso me orgulha muito, né? Porque são pessoas que batalham muito e ele veio para cá sem nada, tal, e foi trabalhando. E aí meu pai sempre foi muito assim, né? Ele não demonstrava muita, né, emoção, mas sempre, torcendo pelo filho, correndo atrás. E aí eu comecei na Rádio Globo, e aí eu comecei lá e comecei a fazer os programas, e aí um dia ele me contou essa história, né? Foi aniversário do Conrado Juliette, que inclusive foi meu companheiro na ESPN, na Rádio Globo, e aí ele chegou, abraçou os dois, os três já estavam também meio passados, já tinham tomado um negócio e tal. Aí ele abraçou e falou, ei, filho, tô feliz, viu? Você tá feliz, tá fazendo o que gosta.
Aí eu falei, pois é, pai, eu não trabalho há muito tempo. Desde que eu comecei a fazer essas coisas aí de jornalismo, eu não trabalho, para mim é uma diversão, né? Aí ele falou assim, pô, e você deu certo, hein? E você também, Conrado. Parabéns. Aí os dois, os três lá, aqueles papos de boteco. Aí ele virou e falou assim, sabe por quê? Vou falar uma coisa para vocês. Eduardo, vou falar uma coisa. Quando você começou, nunca contei essa história, vou contar hoje. Quando você começou, Eduardo, eu ouvia. Toda vez que você achava que eu não ouvia, eu ouvia. E falava para tua mãe, Tereza, nós temos que nos cuidar. Temos que nos preparar, porque é o seguinte, eu ouvi o Eduardo, tenho que acompanhar. E o Eduardo é muito ruim. Ele não vai dar... Todo mundo tem uma voz lá bonita, é o timbre. Sem filtro, hein? Sem filtro. O Eduardo é estranho no ninho, tá errado lá. Aí não vai dar certo. Aí eu fiquei olhando para ele e falou assim... Aí o Conrado começou a rir, né? Aí ele falou, você também, você tinha a voz parecida com a dele? Eu falava, tem um outro lá que não vai dar certo também. Aí eu falei, pois é. Aí ele falou assim, eu vou levar pelo lado do elogio, que aí vamos levar que deu certo. Aí meu pai deu risada depois, mas isso mostra um pouco de como a gente, né, depois vai rindo muito das coisas e tem que seguir mesmo, tem que buscar as coisas. Obrigado, queria que você falasse as considerações finais aí, Edu. Cara, eu gostei demais de participar aqui. Você falou que ia fazer um monte de pergunta dura, não foi tranquilo. Então, atenção, você que vem para as outras edições, fique tranquilo. A pressão é boa, né? Dava muito legal como jogar uma decisão de campeonato. Cara, eu fico muito feliz de poder participar aqui com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser me seguir no Instagram é @domenezes com SS, né, no final. Eu estou sempre por aí nos canais ESPN, também nas redes sociais, tem o programa Além da Bola, estou no BB Debate, Futebol na Veia, enfim, então seguimos aí trabalhando. E aí o que eu vou terminar é nessa batida mesmo, para ser repetitivo, para você não esquecer, nunca desista dos sonhos de vocês. Sabe por quê? Porque as pessoas, muita gente vai falar que não vai dar certo. Se prepare, olhe bem, e deixe as coisas acontecer, e quando chegar a oportunidade, você vai estar bem preparado. Então, galera, esse foi o primeiro episódio do Fute Encontro Linha Alta, com o Eduardo de Menezes. Siga nas redes sociais, compartilhe o conteúdo. Meu amigo, você que está acompanhando, minha amiga, é tão simples, é tão simples. As pessoas complicam a vida. Para você tá fácil. Você vai lá, se inscreve no canal, botão, inscreveu. Eu gostei desse vídeo. Olha o like, aqui, ó, dá like. Pum, apertou. Em 2 cliques, você vai ter a felicidade que tanto procura. E vai ter essa companhia maravilhosa. Venha sempre com eles aí que tudo vai dar certo. E faça isso. Se inscreva, ative as notificações e, claro, deixe o seu like. O Fute Encontro Linha Alta tem um oferecimento de Semar. Acesse Semar Drive no seu app. Calçado Sandro Moscoloni. Qualidade e modernidade. Brutus Barbearia. A vaidade do homem atual. E Campeonato de FIFA 2021 no Shopping Metrô Tatuapé. Maiores informações acesse complexotatuapé.com.br.